Boa noite a todos, boa noite a todas. A gente vai apresentar hoje uma proposta de educação musical com a qual eu trabalho já há quase 30 anos, que é esse tecladinho, né? Tem um tecladão, que é esse teclado maior, e os tecladinhos menores. Esse teclado se chama TEDEM, que é Teclado Didático para a Educação Musical. Esse teclado ele foi criado para auxiliar as aulas, que eu dava as aulas de harmonia, no Centro Jan Guest de Aperfeiçoamento Musical, uma escola no SIGAM, do Jan Guest, com quem eu estudei, fui aluno, e ele montou uma escola na Cinelândia, foi o primeiro local da sede da escola, em 1987, e eu fui um dos primeiros professores convidados pelo professor Ian para trabalhar na escola dele. E aí na escola dele eu dava harmonia aplicada ao teclado. E sempre para mostrar para um aluno, para uma turma de 12, 15 alunos, as ocorrências harmônicas, como vocês aprendem aqui na aula da professora Bruna, iam todos ao piano para poder ver como é que eu montava o acorde, aí sentava todo mundo, aí voltava novamente como é que fazia o encadeamento de acorde, os encadeamentos 2 simples que vocês estão aprendendo aqui, como exemplo, né? E aí então eu peguei as teclas de um piano, de uma dos alunos meus, que tinha um piano que estava jogando fora, e aí ele me deu as teclas e eu fiz o primeiro TEDEM, que é esse teclado aqui, foi feito com as teclas de um piano. E depois foi evoluindo, eu trabalhei muito com o teclado, né? Nunca poderia imaginar que o TEDEM não existisse, que é uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão banal, tão simples. E aí o Ian ficou empolgado, né? O Ian, nosso querido mestre Jan Guest, que faleceu agora há pouco tempo, né? E uma pessoa muito querida e que teve uma importância muito grande, é bom que a gente deixe sempre isso aqui destacado, né? Teve uma importância muito grande na formação de uma nova proposta de estruturação da harmonia funcional, estudo da harmonia funcional. Então o Ian foi um grande incentivador, aí ele me levou no escritório de advocacia no Rio, e aí para o intuito de patentear o teclado, né? Aí no escritório lá de patente eles acharam super interessante e tudo, e eu assim surpreso, porque eu pensava que já existisse um tecladinho desse, uma forma de apresentar uma ideia de uma nova proposta de educação musical, um teclado sem som, né? Como vocês estão vendo aí. E aí acabou, aí o escritório de advocacia explicou, não precisa ser coisa complicada para ser uma boa invenção, né? Aí citou o exemplo do clips, citou o exemplo da roda, né? Bom, então resumindo, o TEDEM é um teclado didático, né? Como o próprio nome diz, e as teclas da licença. E as teclas se movimentam quando você levanta as teclas do plano do teclado. Então, o som que você quer produzir é o som que você está levantando, entendeu? E aí eu já fui questionado por algumas educadoras musicais, no sentido de que, poxa, mas como é que você cria um aparelho, né, que depois esse escritório de advocacia, eles cobram muito caro para fazer uma patente, né? Não sei se vocês tiveram alguma oportunidade de ter contato com alguém que fez alguma patente, e é um processo longo no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Rio de Janeiro. Tudo que você inventa, você tem que ir, se você quiser patentear, você tem que ir nesse instituto, né? E aí eles cobraram uma fortuna, cobraram muito caro. Aí eu falei, eu vou tentar fazer isso aí sozinho, né? Aí eu fui no prédio do INPI, é uma história bonita, não dá para falar da história do TEDEM, que eu já trabalho já há muitos anos, né? Não é o objetivo dessa nossa exposição, dessa aula aqui do TEDEM, né? Mas é muito interessante. E acabou então que eu fiz tudo sozinho, demorou 10 anos para sair a patente desse teclado, sabe? Demorou muitos anos. E tudo você pagando anuidade, todo ano você paga, qualquer coisa você paga, né? Você paga muitas anuidades. Mas hoje, assim, eu brinco com os alunos e falo, no que eu sou inventor. Agora, além de professor, eu sou inventor, né? Eu inventei e patenteei o TEDEM, e com o qual então eu venho trabalhando esses anos todos. E venho descobrindo novas formas de você adaptar à educação musical novas propostas, novas tecnologias, né? Aí eu mandei esse material, inclusive, para o MEC, para o
Ministério da Educação, e eles fizeram uma avaliação criteriosa do TEDEM e colocaram o TEDEM como uma tecnologia educacional inovadora, que muito me honrou e tudo, e a gente vem trabalhando com o TEDEM, então já esses anos todos, já tive a oportunidade de apresentar o TEDEM já 4 vezes no exterior, porque a proposta do TEDEM está vinculada à minha dissertação de mestrado com o tema da alfabetização musical e tem como referencial o nosso patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire. Então a proposta do TEDEM tem a ver com os princípios freirianos de educação, e no caso, educação musical proposta, porque o TEDEM foi criado a partir da minha observação, que eu fiz o meu curso de música na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e quando eu comecei a estudar na UFRJ, eu senti um impacto muito grande, assim, porque a minha música sempre foi muito ligada à música popular, à minha família, né? Eu tenho muitos irmãos, meu pai e minha mãe tiveram 17 filhos, então a casa sempre foi elogiada de 15 filhos, né? Foram criados 15 filhos, porque 2 irmãs minhas foram natimortas. Mas então a casa sempre muito movimentada e a música sempre foi voltada numa questão muito prática, entende? De você ouvir, você tirar a música de ouvido, meu irmão violonista, eu flautista, né? Meu primeiro instrumento sempre flauta doce, depois flauta transversa. E quando eu entrei para a faculdade, tive um impacto muito grande, porque a música era muito diferente da maneira, era muito no papel, entendeu? Tudo que se aprendia era muito no papel e não tinha assim uma parte prática que você experimentasse aquilo tudo que você estava aprendendo no papel, né? Enquanto que depois eu descobri que a gente deveria, o ensino da proposta da educação musical, ela se assemelha a como uma criança aprende a falar, não é? Então a criança, ela não aprende primeiro a escrever, a criança aprende primeiro a falar, a linguagem da fala, né? O papai, né? Ou então o vovô aqui, que agora eu já sou vovô, quando você tem a criança, ela olha para você e fala papai, fala primeiro, fala mamãe, né? Então você fica, a primeira sinal de alfabetização, de compreensão de uma linguagem é através do som, através da fala, né? Então isso deveria ser transposto para a música, e as escolas, a meu ver, deveriam dar como princípio fundamental, primeiro, o contato com a música de uma forma mais intuitiva, entende? Da maneira como você aprende a falar. E depois você vai aprender a escrever, não é? Isso provoca distorções em nossa própria escola, nos próprios conservatórios, onde muitos conservatórios de Minas é um estado maravilhoso, bem privilegiado por ter 12 conservatórios estaduais de música, né? Nós agora estamos comemorando aqui o encontro dos conservatórios, que aqui é na nossa cidade, de Juiz de Fora, com muito orgulho, de receber todos os outros conservatórios de Minas Gerais, não é? Então a gente deveria priorizar nas escolas. Já está mudando essa visão, né? Tem muitos professores e professoras novas que estão vindo com uma tudo diferente, né? Uma evolução natural da música, para que a música se transforme de uma forma mais prática, entende como? De que você possa experimentar a música primeiro através dos sons, e é o que eu vou mostrar a vocês aqui rapidamente com alguns, como eu chamo, jogos musicais com o TEDEM, tá? Que desenvolvem um pouco dessa habilidade de compreensão da música primeiro, de entender a música através dos sons, e depois você partir para entender a música como ela funciona no papel. Tá? Bom, é mais ou menos isso. O TEDEM foi feito de alguma forma maior para poder ser mais visível quando eu estou em aula em lugares maiores, e esses tecladinhos menores, dá licença, que demorou até para chegar nesse formato aqui, sabe? Que ele era maior e tudo, depois eu fiz os menores, e agora esse tecladinho aqui é feito de madeira, como um piano exatamente, mas os teclados que eu tenho feito agora aqui em série são os teclados que são feitos em MDF. Que tem aqui, né, inclusive na escola, né, aqui no conservatório adquiriu alguns teclados desses, que fica mais fácil, financeiramente falando, para poder na produção do teclado, né, porque esse aqui é todo feito de madeirinha, tá vendo? As teclas, né? Bom, e as crianças e os adultos também adoram de ficar brincando, né? Virou assim uma brincadeira, um jogo, uma brincadeira musical. Bom, então é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que entender a música como uma
uma manifestação que é exclusiva nossa, né? O que eu quero dizer com isso? A gente valoriza muito a preservação das águas, é claro, dos mares, né? Das terras, das florestas, né? de um Brasil tão maravilhoso, mas a gente não tem muito cuidado na preservação dos sons, né? Porque nós somos o único planeta que produz som, né? Pelo menos os que a gente conhece, né? Então a gente tem um planeta maravilhoso que possibilitou uma linguagem dos homens através dos sons, né? A gente tem isso, imagina na Lua, se você vê em Marte, não tem nem, a gente não tem, a música, o som só se propaga através do ar, né? Entendeu? Então a gente tem que ter uma valorização da forma como a gente fala, da música que a gente produz, e de ter mais atenção com isso, né? Então, quando a gente tem muitas coisas que a gente convive no dia a dia, aliás, a grande parte de fatos, de ocorrências que a gente tem, de convivências que nós temos no dia a dia, e que a gente não tem muita atenção com isso, da forma como acontece, né? Por exemplo, né? Exemplos assim simples, né? Se eu faço, por exemplo, uma melodia assim, tará, 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 o que é isso? Ah, você já está sabendo, né? O que é isso? Tará, tará, tará. Hein? Não, não é música telemática, não. Quem é mais na geração anterior já sabe o que é isso, né? O que é? Tará. Hein? Não, tudo bem, mas o que é? Tará, 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 vamos, o que é isso? Quando você vê esse aqui, ó. Como é que é? Vocês já ouviram isso? O que é? Ah! Então quem é da geração? Desculpa, mas quem é de uma geração mais antiga? A gente tinha um som que a gente ia ligar, fazer ligação a cobrar, e que quando a gente recebia a ligação, tocava essa musiquinha. E vocês são muito jovens, né? E não pegaram essa época da ligação a cobrar. Nem a professora não pegou, porque ela é muito novinha. Então, está vendo uma coisa interessante? Só para exemplificar, tem muitos sons que estão perto da gente e que a gente não observa muito, não tem muita ideia. Como aquela árvore maravilhosa que é em frente no morro que você vê todo dia, você nunca reparou que aquela árvore é maravilhosa. Aí tem um dia que você fala, caramba, poxa, mas que árvore linda e tudo. E você só viu aquela árvore depois de passar 10, 5 anos, e você não observou isso. Então a questão do som, o perigo que as escolas têm que tomar cuidado com isso, nós que somos educadores musicais, vocês que estão futuramente serão educadores e educadoras musicais, é no sentido de que a música ela não pode estar presa no papel, entende? A música tem que estar como a linguagem, como eu falei, da criança, que ela aprende primeiro a falar, né, e depois é que ela vai aprender a escrever. Que ocorre fatos que são cotidianos nas escolas e nos nossos conservatórios, e nós professores temos que estar atentos a isso, é que às vezes as pessoas estudam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7, 10, 12 anos de conservatório, aí sai do conservatório, poxa, toca uma música para mim. Ela não toca nenhuma música. A pessoa estudou 12 anos de música, tipo, eu não toco nenhuma música. Ah não, eu toco só se tiver uma partitura. Isso não pode acontecer. Isso é grave. Você não pode estudar 10 anos, 12 anos de música e não saber sair da escola, não saber tocar nenhuma música, o instrumento que é seu, poxa. Você aprende piano, tem que chegar no piano aqui e tocar uma música, chegar na flauta, tem que saber tocar, entendeu? Então isso vem do fato da forma de aprendizagem que fica muito presa, muito escravizada ao papel, tá? Então, os exercícios que a gente vai fazer aqui, umas brincadeiras que a gente vai fazer, vão mostrar mais ou menos como é que a gente trabalha isso com a proposta do TEDEM, com o TEDEM, tá? Com esse teclado didático, né? Aí eu estava falando que as educadoras criticaram, porque elas falaram, mas como é que você vai ensinar música? A música é a arte dos sons. E, poxa, com um teclado que não tem som, com um aparelho que não tem som, você tem que criar uma. Como é que pode? Você, espera aí, professor, né?
Inclusive a nossa querida Cecília Conte, né, que foi lá da Conservatório Brasileiro de Música, né, nossa grande mestre, ela fez esse questionamento a mim, falando que, poxa, mas peraí, mas tem que pôr som nesse teclado. Eu falei, Cecília, não é assim, não é isso, porque a música não está no piano, a música não está na flauta, a música não está no violão, a música está onde? A música está onde? Fala! A música está onde? No coração, no ouvido da gente, dentro da gente, não é verdade? Então, quando você ouve um som, você tem que, aquele som tem que ser, você tem que assimilar aquele som e reproduzir aquele som do seu instrumento, tem que guardar entendeu? A forma de apreensão da linguagem musical, ela não está direcionada, não está dentro do piano. O próprio nome já diz, né? É um instrumento, não é verdade? A música não é o piano, a música não é o violão, a música está dentro da gente, né? A gente utiliza o aparelho, o piano, como um recurso para você fazer, transbordar, para passar a música que está dentro de você, não é verdade? Tá? Então passa por esse princípio, né? Então eu digo a vocês, se eu fizer, o TEDEM não dá para trabalhar a parte rítmica, né? A parte rítmica eu trabalho exatamente essa sala, por exemplo, é ótimo que tem o som, o piso quadriculado, né? Então, dentro da proposta educacional com o TEDEM, eu trabalho a parte rítmica, como fazendo, por exemplo, você estrutura uma música de 8 compassos, por exemplo, cada tempo, e você faz. Aí você faz. Aí vai todo mundo fazendo junto, né? Mas com o TEDEM não dá para fazer isso com a parte rítmica. O TEDEM trabalha a parte melódica e a parte harmônica. Aliás, qual que é a diferença de melodia para harmonia? Qual que é a diferença de melodia para harmonia? Melodia é o quê? É o quê? Uma nota só não. Várias notas tocadas sucessivamente, né? E os instrumentos que fazem harmonia tocam várias notas simultaneamente, né? São instrumentos harmônicos, que são, exemplo, o piano e o violão. Então eu vou mostrar exemplos que a gente pode trabalhar aqui com o TEDEM, a parte melódica e a parte harmônica. A parte rítmica seria uma outra proposta de trabalho que seria feito especialmente em pisos quadriculados, né? Aí é muito interessante que ficam os alunos todos assim, um do lado do outro, e a proposta é que todo mundo vai fazendo junto, entende? É bem interessante, né? E depois você coloca a melodia dentro disso. Tem toda uma estrutura com a qual eu falei para vocês que eu já fui descobrindo muita coisa trabalhando com o TEDEM, né? No dia a dia, fui trabalhando, fui descobrindo com os cursos que eu já dei, já tive a possibilidade de fazer essa experiência com o TEDEM, inclusive em outros países também. É muito interessante você ver como é que é a aceitação dessa metodologia em outros povos também, né? Bom, então vamos lá. Então, muito bem, se eu faço isso aqui, cante vocês isso. Isso, muito bem. Agora faz um desenho da mão, cante novamente e faz um desenho da mão disso que vocês cantaram. Primeiro, a melodia está subindo ou está descendo? A melodia está descendo, está vendo? Então, isso já é alfabetização musical, entende? Quando você conscientiza o som que você está produzindo, seria muito diferente de eu fazer, por exemplo, se fosse que nota que é essa? Ré, dó, si, sol, fá, né? Isso. Então, ré, dó, não precisa saber a nota, entende? Você não precisa saber a nota, mas você tem que saber o desenho que a melodia forma, não é? As notas seriam ré, dó, si, sol, fá. Repete. Ré, dó, si, sol, fá. Tá, mas o que eu fiz antes, eu não falei o nome da nota. Fiz só que era tarararara. E qual o desenho que vocês fariam? Qual o desenho com a mão? Vai, com a mão. Tarararara. Qual o espaço que é maior? Vamos fazer o espaço que é menor, vai. Tanana. Tá o mesmo espaço, né? A terceira e a quarta, o espaço é maior. Então, essa conscientização do som é muito importante. Se eu fizesse o que eu chamo da geografia musical desse som, sem saber qual nota, você não precisa saber que nota que é, entende? Mas a geografia você tem que saber. Você tem que saber. Então, o que seria isso aqui? A nota maior é pouco, né? Então, o desenho,
melodia que nós cantamos, ela forma esse desenho. Se você for escrever, depois ver essa melodia, né, no pentagrama, vocês vão fazer que ela vai fazer qual desenho? Ela vai fazer as coisas pro lado. Seria o quê? Ré, dó, si, sol. Ré, dó, si, sol, fá, por exemplo. Ok? Seria isso aqui. Eles reclamam muito, falam que as minhas notas são tracinho. O que é essa cruzinha que você fez aqui? Esse cara que é cruzinha? É a nota musical. Tá? Então, Ré, dó, aqui. Muito bem. Se você comparar o que eu chamo da geografia musical, da melodia que a gente cantou, e se a gente tirar todas as linhas, tirar todas as hastes, tirar tudo e deixar só as bolinhas, vai ter o mesmo desenho, esse que está aqui, entendeu como? Né? Entende? Então é muito importante que a gente saiba qual que é o desenho que a melodia forma no espaço da melodia que a gente está cantando. Isso vai facilitar muito o trabalho de percepção, de você escrever, inclusive, essas melodias. Está claro? Então seria, as notas que eu escreveria aqui seriam as mesmas notas de lá. Seria o quê? Ré, dó, si, sol, fá. Mais longo por quê? Porque a nota foi Ré, dó, si, taranana. Era mais longo, não é? Ó. Tá claro? Ok? Bom, então essa parte de conscientização é muito importante. E aí, fazer várias brincadeiras, vários jogos musicais, das pessoas fazerem o desenho, não precisa fazer a nota por enquanto, mas o desenho da melodia, né? Tari, tari, tararó, cante. Tari, tarará. Agora faz o desenho da melodia que vocês cantaram. Tari, tá subindo ou descendo? Tari, tá, então vai com a mão, vai, vamos ver. Tari, tá, tará, tari, tará, tá certo? Tari, tará. Muito bem. Tá vendo como é que pensa? A música, para a gente tocar, a gente tem que pensar. Não adianta o professor dar a música e escrever tudo no pentagrama, você já está vendo qual música que é. Você vai desenvolver a sua habilidade de leitura, entende? Que é importante também, mas não é a primeira importância, entende? A primeira importância é você ter conscientização do som que você está produzindo, qual que é o movimento do som que você está produzindo, né? Como a criança que está aprendendo a falar. Ela não vai aprender como é que escreve, logicamente, ela vai aprender. Ela aprende por que ela aprende? Porque ela está vendo o som, está vendo. A criança que não enxerga vai ter dificuldade de alfabetização. E a criança que ouve, pior ainda, muito mais difícil, na verdade, não tem audição, né? Tem deficiência auditiva. Então, esses dois elementos são importantíssimos. E a gente tem que fazer uso desses elementos quando a gente vai ensinar música, entende? É muito importante, né? Bom, então muito bem. Então, se eu fizesse, aí eu posso fazer várias melodias e cada aluno, por exemplo, fazer no papel o desenho das melodias que a gente está cantando, sem falar as notas, entende? Não precisa ver as notas, mas o desenho precisa. Então, muito bem. Agora, não precisa. Bom, no teclado é interessante, deixa eu pegar. Dá licença mais uma vez, estou usando o seu que está mais pertinho de mim. Então, o TEDEM é um tecladinho que ele tem, ó, tem quantas oitavas? Dó, dó, dó e dó, né? Todo mundo sabe onde é que é as notas musicais no teclado, né? Antes das duas pretas é a nota dó, né? Antes das duas pretas, né? Então, o TEDEM, ele tem quantas oitavas? Ele tem uma oitava, duas oitavas, três oitavas. Ele trabalha com três oitavas, né? Então, são 4 dós que delimitam 3 oitavas. Aliás, o piano tem quantas oitavas? Sem olhar para o piano. 8? Não. O piano tem quantas oitavas? Você toca que instrumento? Ah, só foi. Que instrumento que você toca? Você piano, então, você nunca contou as oitavas do instrumento. Há quanto tempo você toca piano? Não vou nem perguntar, você falar isso aqui, não quero. O piano tem quantas oitavas? Vamos contar as oitavas do piano, só me dividir. São 8 dós, né? Como aqui também você falaria o que seriam 4 oitavas, entendeu como? São 4 dós que delimitam 3 oitavas. Mas o piano tem o quê? Está dando para ver o piano? Uma oitava, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então o piano tem 7 oitavas, tá? É interessante que nas 7 oitavas, por que o piano é o símbolo da música ocidental? Porque dentro do piano está toda a orquestra sinfônica, né? Então o violão é um instrumento tem umas facilidades muito grandes, você tem as formas, né? Os violões, seria até interessante se tivesse um violão aqui para mostrar algumas ocorrências no violão, né?
mas deixa para a próxima oportunidade. Mas o violão tem a dificuldade de você visualizar. Você não visualiza, não tem um painel no teclado, né? Tão fácil para você visualizar as notas, né? Entendeu? Então, o piano, por isso eu fiz o dedém com o piano. Então eu faria o dedém com a flauta, que é o meu instrumento principal, né? Entendeu? Mas escolhi o piano, porque realmente é o símbolo da música ocidental e é mais fácil de a gente entender como é que a música funciona através do teclado, né? Então, o nosso sistema musical é um sistema que trabalha com quantas unidades? Quantas notas existem? Fala para mim. 7 notas. Quantas notas existem? 7 notas. Quantas notas existem? Isso, vocês são racistas? Não? Então vamos lá. Dó, vai. Ré, que é a segunda nota. Mi, a terceira. Fá, a quarta. Sol, a quinta, que é o quinto grau de Dó. É o Sol. O sexto grau, a sexta nota, Lá, e o Si, 7, o Dó é repetição. Mas vocês esqueceram o quê? Isso, tem que ler, isso das teclas pretas. Agora não pode falar teclas pretas mais, tem que falar teclas afroascendentes. Tá? Não pode falar preto agora, né? Então o sistema nosso musical é um sistema que trabalha com 12 unidades. Okay? Então isso é importantíssimo saber. Né? A mesma música pode ser tocada de quantas formas diferentes? A mesma música pode ser tocada de quantas formas diferentes? De 12 formas diferentes, né? Se você tem a música, o que você vai gostar? Mudou o quê? Mudou o tom. Você vai subir de meio em meio. Então, você pode tocar a mesma música de 12 formas diferentes, tá? Por isso que a nossa música, ela é representada através de quê? Qual que é o sistema que você olha para ele toda hora? Que tem 12 unidades. Qual o sistema de 12 que você olha para ele toda hora? O relógio. Essa lembrou. É verdade? Então, se você colocar as 12, se você tem um relógio, um círculo mal feito, desse jeito, fiquei mais rapidinho, não vou fazer outro não, tá? E você coloca, você tem dentro desse círculo, né? E você tem, você pode colocar o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, dentro do círculo, né? Aí você vai estar o Dó aqui, onde é que vai estar o Ré aqui? Né? O Ré está aqui, não é? Não. O Ré está onde? Por que o Ré não está aqui? Porque aí seria o meio tom. Porque o meio tom entre o Dó e o Ré, não é? Entre o Dó e o Ré, você tem a tecla preta também, que seria a primeira tecla preta do grupo de duas, né? Tá ok? Então o Mi estaria aqui estaria o Fá, aqui estaria o Sol, né? Aqui estaria o Lá, aqui estaria o Si e aqui estaria o Dó, né? No meio isso é o quê? São as teclas, as duas teclas pretas, né? Que são aqui o Dó sustenido, Ré bemol, e o Ré sustenido e o Mi bemol, e depois as outras 3 teclas pretas, tá vendo? Então você é como se fosse uma linha reta que você transformou no círculo. E aqui o mais interessante é que todas as escalas maiores, então para você estudar escalas maiores, Bruna, quando eu dou as escalas maiores, eu mostro, eles aprendem a fazer as escalas maiores todas em 2 aulas. Em 2 aulas aprende. Por quê? De uma maneira mais simples, tá? Que você tem a mandala que representa, que é o símbolo da escala maior. Então, assim, Dó para Ré, então, menino que? Aí eu criei isso aqui, que é interessante, eu tenho 2 filhos, eu e minha esposa, né, tivemos 2 filhos, e já estão homens já formados já. E quando eu trazia um pedaço de chocolate para um do Rio, né, quando eu estudava no Rio, e o outro trazia um pedaço menor, dava uma briga danada, porque queria o mesmo tamanho, né? Então eu coloquei menino rindo, tá? Menino rindo é um tom, tá? O cabelinho igual para o professor. E menino o quê? E menino chorando, que é meio tom, tá? É meio tom, ok? Meio tom. Então, de Dó para Ré é menino rindo, que é um tom, passou para cá, entendeu? De Dó para Ré. De Ré para Mi também, menino o quê? Rindo. De Mi para Fá, menino o quê? Chorando, né? De Fá para Sol, rindo. Sol para Lá, rindo. Lá para Si, rindo. Si para Dó, chorando, entendeu? Então, se vocês quiserem fazer outras escalas maiores, é só você girar isso aqui, coloca um aqui e mantém o mesmo desenho.
Aí você vai ter todas as outras escalas, entende como? Então, rapidamente, os alunos aprendem a fazer, através dessa mandala, todas as outras escalas maiores, ok? Bom, mas então a gente já viu que a música é um sistema de quantas unidades? De 12 unidades, que a mesma música pode ser tocada de 12 formas diferentes, não é? E nós temos dois modos de tocar a nossa música. Nosso sistema musical, a história da nossa música, quando vocês forem a Bruxelas, na Bélgica, né, capital da Bélgica, vocês têm que ir no Museu da Música, que tem lá, que é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes lá nesse museu. E são 6 andares, cada andar é de uma ala de instrumentos, sabe? Tem uma ala só de teclado, mas surgiram os teclados. Então você tem teclados, por exemplo, do século XVII, do século XV. Eu não podia imaginar que a forma do teclado fosse tão antiga. Eu pensei que fosse antes, um pouco do século. Bach nasceu em quê? Em 1600 e morreu em 1750, né? Bach é um compositor barroco, não é? Então o Bach não chegou a ver o piano, né? Ele era mais um organista, né? Então ele não chegou a pegar o piano. Mas nesse museu da música, na aula de teclados, é muito interessante você ver como é que os teclados surgiram. A ideia é muito antiga. A forma do teclado é do século XIII, do século XIV, entendeu? Então já tinha, mas tudo através de fole, né? Não tinha esse mecanismo do piano para fazer desse jeito. Bom, então muito bem. Então agora, já passamos uma ideia de como é que eu acho, como se deve trabalhar, assim, com a maneira como eu vejo da forma de trabalho com a música, vamos entrar diretamente no TDM. Vocês todos já sabem as notas no teclado. Levantem as notas Sol, todos os sóis que tem no TDM. Levantem todos os sóis. Isso. Sol, né? Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Isso. Abaixo disso. Isso. Tem gente que escreveu até escreveram até o nome dessas teclinhas aqui no teclado. Isso. Muito bem. Então, quantos sóis tem no TDM? 3. Quantos sóis tem no piano? 6? Não, são 7. 7, exato. Então no piano tem 7, né? Mas assim, vocês não fizeram a pergunta, o que eu vou fazer? Por que você criou um teclado só com 3 oitavas? Por que não foi 1 oitava só? Por que não foram 2? Por que não foram 4 oitavas? Por quê? Porque com a interligação das notas, de acordo com o de onde você começa, de onde você termina, você vai ter que interligar uma coisa na outra. Sim, então, passa por aí, mas sabe por quê? É porque quando você vai fazer, por exemplo, um acorde Dó 7, 13, por exemplo, você vai fazer isso, você faz aqui. Entendeu? Você vai fazer isso quando montar esse acorde. Se você fizer, por exemplo, ele lá 7, 13, você vai ter que ter 3 na mesma formação, tá vendo? Você vai ter que ter um espaço de 3 oitavas para poder montar qualquer acorde com todas as tonalidades. Esse foi o objetivo. E coincidentemente, como eu sou flautista, né, como eu falei que é o meu primeiro instrumento, apesar de eu tocar piano já há 42 anos, mas coincidiu, o TDM coincidiu exatamente com a extensão da flauta transversal. Você toca a flauta transversal? Alguém toca a flauta transversal? Bom, a flauta transversal ela tem 3 oitavas, exatamente o TDM. Então é muito interessante quando eu dou aula de flauta que todos os alunos fazem no teclado, levantam as teclas da forma do exercício, que eu estou passando para eles tocarem, entendeu? Ou seja, todo mundo tem que ter noção de teclado. O teclado é importantíssimo, tá? Para todos os educadores musicais, para todos os alunos de qualquer instrumento. E a noção do teclado. Levanta os sóis mais uma vez. Isso. Muito bem. Alguém tem ouvido absoluto aqui, que sabe dar exatamente qual é a nota do Lá? Qual é a nota do Lá? Alguém tem ouvido absoluto? Eu, mais ou menos, eu tenho pela minha voz, né? Quando eu tive no Jô Soares, apresentando o TDM, eu tive sorte, quando eu cantei o Lá exatamente. Eu sei mais ou menos. Lá, né? Mas opa, deu esse bemol aqui, né? Mas é mais ou menos ver. Eu cantei certinho. Aí eu pedi o pianista para tocar e foi certo. Aí o Jô Soares falou: pô, você tem ouvido o absoluto? Eu falei: não tem ouvido absoluto, não. Pô, você cantou certinho, né? Falou: não, mas é por causa que eu guardo por causa da extensão da voz, né? Então, Lá, Sol, Fá. A nota mais grave que eu canto. Fá, Mi. Já vai começar a ficar aberto. Então, mais ou menos por causa da extensão da minha voz, né? Então, Lá, Sol. Então, você tem o Sol grave. Sol meio, Sol. Tá claro? Os 3 sóis, tá? Então eu vou cantar um deles.
Então, mais grave. O grave no piano é sempre, as quando eu dou para as crianças, a criança tem uma maneira de representar fantástica, né? E ela fala que os sons graves são som o quê? É um som grosso, professor, som grosso, né? Então, sempre do lado esquerdo do teclado, né? Os graves estão do lado esquerdo. E o som o quê? Se o som é grosso, esse som é fininho. Esses são os sons agudos, né? Ok? Então, muito bem. Então, agora, como é que eu largo o sol que eu cantei? Canto sol, canto sol. Sol. É difícil, né? O Ian fazia isso nas aulas, sabe? Ele conversava e tudo, aí desvirtuava o assunto e tudo. Canta a nota agora, canta a nota da melodia. Aí tinha que voltar e cantar, né? Para ter memória auditiva, né? Para você guardar. Mesmo não tendo ouvido absoluto. O que é ouvido absoluto? Para a gente poder falar e recordar. O que é ouvido relativo e ouvido absoluto? O relativo é aquele que não ele tem noção do que é, mas não sabe a nota exata, e o absoluto é aquele que sabe a nota exatamente. Qual que é melhor, ter ouvido absoluto ou ter ouvido relativo? Depende do jeito que você está escutando, porque a gente, de quem eu conheço que tem ouvido absoluto, fala que você vai começando a perder a sonoridade da música, você começa a ver aquele negócio mais quadrado. Não, o problema é o seguinte, você vai tocar num instrumento que está meio tom abaixo, você confunde a sua cabeça. Porque o som que você está ouvindo não corresponde, o som que você está ouvindo não corresponde ao que está dentro de você, entendeu? Então é melhor você ter ouvido relativo, entende? Desenvolver seu ouvido, mesmo você tendo ouvido absoluto, mas você desenvolver o seu ouvido relativo, né? Para você não ficar preso exatamente ao som real, você está aquele som na cabeça, às vezes para certas pessoas isso é um inferno, né? Para a pessoa ter ouvido, né? Então é sol, sol. Então agora eu vou cantar, ó. Sol grave, tá? Sol do meio, sol, tá? Eu costumo falar com os alunos que a minha voz, por exemplo, está no sol do meio, né? Está no sol, a minha voz está mais ou menos aqui dentro, né? Imagina se eu desse não, vocês vão aprender o neném, ele estaria na região do grave, estaria nessa região do grave. E se eu desse aula que ninguém aguentava e falava, vocês vão aprender desse jeito? A minha extensão dessa voz estaria no agudo, entendeu como? Tá? Então até isso é interessante. Bom, eu teria que ter uma particularidade que é também, que é muito, que a gente pode tirar muito proveito disso, é que tudo que você trabalha sempre em 3 regiões, entende? Como? Na percepção. Então, normalmente, o exercício de percepção é dado sempre somente numa oitava, né? Você canta isso, né? Você não canta. Você não vê as pessoas cantando nas 3 oitavas, né? Normalmente trabalha só dentro de uma região. Então, os exercícios que a gente vai começar a fazer aqui na parte melódica, depois eu vou dar a parte harmônica e a gente termina, tá? Mas rapidamente. Então aqui, nós estamos trabalhando a parte melódica, que trabalha com quantas notas? Somente com uma nota, a nota sol, em 3 regiões diferentes, tá? Então vocês já guardaram o som, do sol, canta o sol. Sol. Não, como é que é? Canta o sol. Sol. É mais fácil. Não, canta o sol. Eu. Sol, não é não? Sol, ok? Sol, então vai cantando. Sol, eu não vou falar o nome da nota não, vou cantar só o som. Da, na, ok? O que eu cantar vocês abaixam imediatamente, tá? Eu vou cantar um dos 3. Quando eu cantar vocês abaixam imediatamente. Não pode olhar para o lado, se olhar para o lado eu tomo a prova, tá bom? Ok? Valendo então, vou cantar. Tá preparado? Posso cantar? Vai! Isso, volta para o lugar. Ótimo. Isso. Voltou? Isso, ótimo. Bora isso, está tudo passando. Deixa tudo passando por 10, vai. Volta só. Isso. Agora eu vou ficar pipocando de um para o outro. Igual dança das cadeiras, tá? Quando eu parar, imediatamente vocês abaixam na nota que eu parar, tá ok? Então, intuitivamente, sem os alunos perceberem, você vai estar trabalhando a consciência musical e um processo de alfabetização, entende? De uma maneira que não está vinculada ao papel. Não que o papel não seja importante, eu insisto nisso, mas é que você tem que trabalhar primeiro essa intuição do aluno, entende? A música como ela acontece na natureza, né? Da forma mais seja a forma mais intuitiva mesmo da música acontecer, como a música acontece na vida da gente, desde que a gente nasce, entendeu? Então, deixa eu ver se eu estou afinado. Vai! Essa tocada vai se mexer. Não, uma só. Aquela de lá, foi essa que você abaixou.
Não posso mexer. Você abaixou, foi essa. Isso. Então, tudo bem. Qual nota que eu parei? Não, parei na nota do meio, né? Não só do meio. É que às vezes fica. Acontece isso. A pessoa fica perturbada, que eu fico brincando. Às vezes eu dou com o pandeiro, eu faço isso com o pandeiro, entendeu? Para distrair mesmo a atenção de vocês. Para vocês ficarem, volta a terra para o lugar. Isso chama-se, que eu falo, é a Copa Tedem, né? Eu falei, pô, eu sou um educador freiriano, eu estou estimulando a competição dos alunos. Não, não é isso, não é isso. É porque existe uma maneira de você. As Olimpíadas estão aí para provar, né? Agora, né? As Olimpíadas. Nós temos a Rebeca, né? A nossa grande campeã aí, que foi uma maravilhosa, né? Uma ginasta olímpica, né? Que agora é campeã mundial agora. Bom, mas então é só uma competição assim saudável, tá, gente? Aí eu faço essa brincadeira e isso pega fogo na turma. Você imagina uma turma, Bruna, com alunos assim de 40 alunos dentro de sala de aula, como eu dou, cada um com um tecladinho desse, tá? Mas pega fogo, os alunos ficam. Tem vídeos na internet, depois eu dou o link para vocês verem. Esse projeto do Tedem é lei municipal de Juiz de Fora, sabe? E agora a nossa prefeita Margarida falou que finalmente vai colocar o Tedem nas escolas municipais. Vamos ver se vai acontecer. Eu estou esperando isso desde 2005, quando a lei foi sancionada pelo Tarcísio Delgado. Né? Bom, mas enfim, vamos lá então. Como é que eu sou? Isso, agora vai ser. Agora guardaram, né? Então vamos lá, então, valendo, tá? Vocês vão abaixar quando eu parar. Presta atenção na última nota. Você vai abaixar somente uma tecla, tá? Quando eu parar. Só que eu vou ligar. Vai! Agora acertou! Volta a tecla para dele, tá? Mais rápido, tá bom? Mais rápido, tá vendo? Não pode pra mão, não. Vai! Bom, todo mundo acertou, tá ótimo, volta até o lugar. Quem vem depois do sol? Lá. Isso, viu lá? Estou levando os laços também. Agora vai ficar. Não, levando os laços também. Bom, agora vai ficar mais interessante, né? Porque a gente vai ter duas lá e vai crescendo a dificuldade, entendeu? Você vai fazendo com 3 notas, depois você faz com 4. Você imagina, até você chegar na escala. A escala normalmente que nós conhecemos, as escalas maiores, né? Que vocês estavam estudando aí as escalas menores, não é? Mas as escalas, elas têm quantas notas? As escalas têm? Geralmente tem 7 notas, geralmente tem 7 notas. Tem outras escalas, como a escala diminuta tem mais notas, não é? Outras escalas, mas normalmente é escala. Mas você imagina se você trabalhar a percepção e você começar a ter uma consciência das notas todas que formam a escala, entende? Isso vai facilitar o seu aprendizado depois da teoria, entende? Que a música já vai estar mais dentro de você, de uma forma mais intuitiva, entende? Bom, então valeu então. Agora aqui eu vou apagar aqui. Isso. E vou fazer uma. Nós temos duas notas. Agora eu tenho como é que é o lá? Quanto lá? Não, lá não, sol, desculpa. Sol. Ok? Tá, então. Dó, e, dó. Só que agora vai ter o quê? Lá, que é o quê? Sol, lá, certo? No grave, tem Nara, que é o quê? E o Tá ok? Tá ok? Então agora eu faço isso aqui. Canta. Mais uma vez. Isso. Agora faz com a mão o que vocês estão cantando em câmera lenta, vai. Com a mão, não é final. É assim, vai. Ah, todo mundo fez certo. Às vezes acontece aqui, ó. Isso não é, o que está acontecendo? A melodia está descendo, aí lembra daquilo que eu falei aqui. Onde é que estava? Aí eu apaguei. Tá. Conscientiza o som que vocês estão cantando. O som está descendente ou ascendente? Isso. Então como é que é a música? Vai. Agora canta e faz com a mão, vai. Ótimo, maravilha. Se a gente tivesse que desenhar isso aí, como é que a gente desenharia? Como é que seria isso aí? Seria
um pouquinho, a de baixo é um pouquinho mais longa, né? Mais longa. Qual que é a nota de cima? Lá. Né? Aqui a nota de cima é Lá. Opa, Lá. Aqui é Sol. Então, agora fala o nome da nota, vai. Lá, Sol. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Isso, vamos afinar direitinho? Lá, Sol, Lá. Baixinho para ficar melhor. Aí ele vai fazer um trabalho para você, de concentração do som, para você pegar o som exato. Isso é comum acontecer, tá? Você pensa que está cantando o som da nota, mas está cantando um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo. O som da nota é bem baixinho, bem baixinho. Escuta uma vez eles cantando, escuta, cantem. Isso. Como é que é a música então? Isso. Então você tem Lá, Sol, depois Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Opa, Sol sem acerta. Isso. Então isso aqui é a nossa melodia. Aí você pode criar uma letra, uma brincadeira com as crianças, quando você está com as crianças, você cria uma letra nisso para ficar mais interessante, né? Que letra que vocês querem criar aqui? Que letra? Vamos lá. Aprender como você tem, sei lá. Bom, mas enfim, você cria uma melodia com isso aí, e essa melodia vai poder ser cantada ou nas duas notas do grave, ou nas duas notas de quê? Da região média, ou nas duas notas da região aguda. Sendo que a nota de baixo é a nota Sol e a de cima é Lá, ok? Então agora vai lá, agora vai cá. Eu vou cantar essa melodia e vocês vão abaixar a última nota que eu parar, ok? Agora presta atenção, que eu vou mudar as regiões. Eu posso cantar na região grave, na região média ou aguda, e vocês vão abaixar na nota específica, exatamente na nota que eu parar, tá bom? Valendo! Nota que eu parei? No Lá. Então teria que abaixar a nota Lá, não é verdade? Isso, muito bem. Então, você abaixou a nota Lá, mas o que aconteceu? Era na região isso. Se fosse na você seria na nota aguda, tá ok? Então é interessante, só uma nota só, né? Porque vai ser amplificado assim, então você teria que abaixar assim, as outras levantadas, tá ok? Mais uma vez, volta até no lugar. Isso. Vamos lá então, mais uma vezinha? Isso. Sol e Lá. Isso. Não, Fá, Sol, não. Cuidado com a nota que você baixou. Fá, Sol, Sol e Lá. Isso. Né? Bom, valendo então? Isso. Todo mundo acertou, tá? A gente só passa por uma outra atividade, normalmente, quando todos acertam, né? Bom, muito bem. Agora levanta mais uma nota. Qual vem depois? Deixa Sol e Lá, agora o Si. Isso. Agora o Si, quando você levanta o Si, você já começa a introduzir um conceito harmônico, né? Por que você começa a introduzir um conceito harmônico quando você coloca a nota Si? Por quê? Porque você já tem a capacidade de tocar duas notas ao mesmo tempo. Não, você poderia tocar duas notas ao mesmo tempo com Sol e Lá. Mas é porque o Si, o Sol e Si, é uma nota fundamental para você determinar a terça do acorde, né? Você sabe que todos os acordes são formados em terças superpostas. Então, se você tem o Sol e Si, você já está definindo que é uma tonalidade maior ou menor. Sol, Si. Sol, Si. É maior. Se eu fizesse Si, o quê? Aí seria menor, né? Então, nós só temos dois modos de fazer a nossa música. Eu cheguei a falar isso quando eu expliquei, né? Qual é o modo? O modo nós temos 12 unidades
E o modo que nós podemos fazer a nossa música ocidental, né? Não são os modos gregos, que nós conhecemos os 7 modos, aliás eram mais, eram 12, né? Mas são 7 modos, os modos gregos. Mas aqui no nosso sistema musical nós temos só 2 modos. Qual é o modo? Maior e menor. O modo maior é o modo o quê? Jônio, e o modo menor é o modo eólico, não é? Então só temos esses 2 modos, né? Então, quando você pega o violão, se tivesse o violão para tocar aqui um pouquinho, aí fere aí um dó maior, fere aí um sol menor, depende da música, né? Normalmente, quando você toca músicas em tons menores, as músicas são mais o quê? São mais alegres ou mais tristes? São mais tristes. Aí você toca a música em tom maior, são músicas mais alegres, né? Então aqui, por exemplo, já dá para você fazer uma brincadeira dentro de um campo maior. Você está tocando as notas Sol, Lá e Si. Sol, Si determinam uma tonalidade maior, tá claro? Então, muito bem. Por exemplo, como é que canta o Lá ou o Sol? Sol. Boa. Muito bem. Guardou agora a melodia, né? Tá? Então, como é que é? Sol. Aí você vai fazer um trabalho com as 3 notas, o Sol, Lá e Si. Vai, vocês vão cantar, vai. Sol, Lá. Só eu que faço com a mão, só eu. Ó. Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Si, Sol, Lá, Sol, Si, Sol. Perfeito. Agora vamos fazer com a mão. O que vocês estão cantando? Vai. Calma. Guarda a melodia. Canta a melodia sem fazer com a mão primeiro. Respira. Agora faz com a mão, devagarinho, slow motion, tá? Bem devagarinho, câmera lenta. Agora. Respira. Isso. Como é que seria a geografia? Eu costumo falar que toda música forma um eletrocardiograma no espaço, né? Forma um desenho. Toda música é única, porque ela tem um desenho único no espaço, entendeu? Então aqui como é que seria? Seria primeira frase. E a segunda? Isso. Tá? Então, só para não confundir, a nossa música está aqui, tá? Não vai confundir, né? E quais seriam as notas que a gente fez? Quais seriam as notas? Vai falar, cantando. Si, Lá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si. O que é isso aqui? O que é a vírgula? Respiração. Não, respiração. Respirar. Então você não pode, Si, Lá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si. Você não pode, né? Fica esquisito, né? É como se eu estivesse falando com você. Não, entender é muito interessante e vocês vão entender uma nova maneira, né? A gente não repara quando a gente respira, né? Mas a gente respira sempre no lugar certinho quando vai falar normal. A não ser que você dá. Soltado ali, mas você está nervoso, você fala. Mas normalmente a gente respira no lugar certo quando a gente se comunica, né? Para tocar um instrumento, especialmente sopro, você tem que respirar no lugar certo. Então, como é que seria? Vai. Si, Lá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si. Depois, o quê? Si, Lá, Sol, Sol, Lá, Si, Sol. Isso. Então, mais uma vez. Então, 1, 2, 3. Si, Lá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si. Si, Lá, Sol, Sol, Lá, Si, Sol. A mesma coisa. Se eu desenhasse no pentagrama, vocês iam ver que o desenho que a melodia forma no pentagrama ela é exatamente igual ao que nós fizemos aqui, entendeu? Então, é mais importante, né? Se você tiver uma partitura, ela vai formar exatamente esse desenho que está aqui. Tá? Mas é mais importante, como eu falei, vocês guardarem sempre qual que é o desenho. Né? Eu costumo falar que a gente tem, toda música tem um eletrocardiograma musical. Né? Meu pai era médico, era falecido, e ele fazia eletrocardiogramas, né? No início, né? Aqui em Juiz de Fora, estou dizendo na década de 30, quando ele
começou. Então eu ficava fascinado de ver como é que o coração, o desenho, o coração fazia um movimento, entendeu? Do coração batendo, né? E depois vinha trabalhar com o Dedém pensando na ideia do eletrocardiograma musical, né? Que toda música, toda melodia que a gente canta, ela forma um desenho no espaço, né? E que eu chamo das geografias musicais. Então agora vocês vão abaixar a última nota que eu cantarei, ok? Pronto, e eu acho que a gente vai ficar, não vai dar para a gente falar a parte harmônica, nós vamos deixar a parte harmônica para uma outra oportunidade, senão a nossa aula vai ficar muito cansativa, é longa demais, tá ok? Mas aí vocês já vão ter uma ideia. Eu vou fazer uma melodia em tom maior, depois eu faço uma melodia em tom menor, só para ver a diferença, e a gente encerra a nossa exposição de hoje, tá ok? Olha lá, então. Eu estou na região média, grave ou aguda, eu estou cantando. Você estou afinado? Região média. Aguda. Estou no grave. Aonde eu parar, a última nota vocês abaixam. Valeu. Quase, hein? Não, é uma só, é uma técnica. Qual que eu parei? Então baixa no Si, abaixa o Si. Isso. Foi no Si? Não, foi no Lá, né? Parei no Lá, né? Tá ok? Tá. Então isso aí é puro treino, certo? Isso é puro treino, é questão de treino de você acostumar a adaptar seu ouvido. Mais uma vez, volta a técnica, tá? Mais rápido um pouquinho, tá? Aí então eu pego o pandeiro, então eu pego o berimbau, pego um instrumento para fazer uma coisa rítmica e para distrair a atenção dos alunos propositalmente, para que eles estejam atentos à melodia que eu estou cantando, entendeu? Valeu! Isso! Aí todo mundo acertou, né? Né? Como é que tá? Isso. Isso. Oscilação, né? Ok? Então, muito bem. Agora muda a nota que faz a transformação de maior para menor. Nós explicamos aqui. Qual a nota que transforma o Sol maior em Sol menor? Si. O Si o quê? Isso, passou de Si. Então era Si. Então, se eu fosse harmonizar esse. Ok? Se eu fizesse em tom menor, seria o quê? Tá vendo? Ficou triste a melodia, que era uma melodia alegre, ficou uma melodia triste, né? Ok? Então ficou uma melodia triste. Agora, então, só para vocês, a gente sempre quando trabalhar um modo maior, a gente trabalhar sempre um modo menor para ter, os alunos já terem noção dos dois tipos, as duas formas diferentes que nós trabalhamos na nossa música, né? E quando você ouve uma música, você vai estar muito mais atento agora, pô, essa música está em tom menor. Não precisa saber o tom, mas você tem que saber que está em tom menor, né? Por exemplo, alegre ou triste? Triste. Então a música em tom maior ou menor? Menor. Isso. Então eu estou. Uma melodia, por exemplo, se eu fizer uma música que está em tom maior, né? Uma música alegre, ok? Então como é que é a música? Como é que vai ser essa melodia agora? Em vez de cantar Si natural, a gente vai cantar, a distância aqui deveria diminuir um pouquinho, né? De certo seria diminuir um pouquinho, mas vamos pensar que é a mesma coisa. Então canta agora, canta. Isso, muito bem, canta agora.
Canta uma coisinha para harmonizar, vai. Isso, então muito bem. Então agora vocês vão abaixar a última nota, tá? É a mesma coisa, só que tem atenção, se vai ser com a nota si bemol, com lá ou com sol, e qual região que eu estou cantando. Tá? Vou fazer um pouquinho mais lento. Parece uma eslovaca, uma canção de esperta, né? Aí todo mundo acertou, tá vendo? Não é tão difícil, não é? Não é tão difícil. É lógico que vocês já têm contato com música, mas é um tipo de exercício, de trabalho musical, que você pode fazer com qualquer pessoa, sabe? Com qualquer, porque vai muito da intuição. Às vezes uma pessoa que nunca aprendeu música, eu faço esses jogos musicais, como eu chamo, né? A nossa oficina aqui hoje está sendo uma oficina de jogos musicais interativos, né? Jogos musicais com o TED, com o teclado didático para educação musical. E aí o que eu noto é que às vezes pessoas que nunca aprenderam música conseguem, você está fazendo todos os exercícios, entendeu? Porque é uma coisa que você faz brotar a musicalidade que tem dentro de cada um, entende? Muito interessante de você trabalhar. E na minha proposta, eu acho que isso deveria ser trabalhado mais dentro das escolas, não só dos conservatórios, mas das escolas de música, dar ênfase mais nesse trabalho prático assim, sem o contato da música no papel, para você não ficar muito dependente ao papel, como eu falei anteriormente, sabe? Se você consegue essa liberdade aqui, você vai ter muito mais facilidade para tirar música de ouvido, sabe? Para poder formar repertório, tocar muitas músicas e para você, inclusive, trabalhar improvisação também, que é muito pouco trabalhado nas escolas, né? Por improvisação, né? E você tendo consciência das notas, das escalas, né? De que forma você abre um caminho, um espaço que vai favorecer a esse conhecimento e essa prática da improvisação, ok? Como é que é a melodia então? Canta a melodia? Outra vez. Muito bem. Volta a tecla do gato, vamos voltar a tecla do gato, já voltou isso. Bom, todo mundo acertou, parabéns, muito bem, tá? E eu já vi que vocês já estão craques já no TED, ok? Aí a proposta no próximo encontro seria de a gente trabalhar a parte harmônica e formar acordes, sabe? Aí de a gente cantar os acordes, cantar as tríades, e depois você fazer exercícios com tríades nas 3 regiões, e depois você introduzir a tétrade. Aí tem uma série, aí depois começa a introduzir cadências também. É muito interessante. Trabalhar intervalos é fantástico para você guardar os intervalos todos. Isso aí tudo é um processo, é lógico que não dá para fazer isso tudo numa aula, não é? Mas uma coisa eu garanto a vocês, é mais rápido, entende? É mais rápido, porque mexe com uma parte de intuição que está dentro de cada um de nós e que precisa ser melhor explorada. Eu agradeço a presença de vocês aí. Nossa aula que era para ser pequenininha acabou ficando uma aula muito grande, mas acho que foi proveitoso e vocês puderam ter uma ideia mais completa da forma e da maneira como eu trabalho no TED. Muito obrigado.